A Tânia Mandarino, que é advogada, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, já está conectada. Oi, Tânia, sempre um prazer te receber. Tudo bem com você? Thalita, tudo bem? Boa tarde a todas e todos, um prazer é meu. Que bom, Tânia. Tânia, nos ajude a entender, então, vamos retomar essa decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, que decidiu demitir, então, esse procurador Lava Jato por aquele outdoor, que foi, na época, muito criticado por deputados, por autoridades, por conta dessa politização da Lava Jato, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o que significa uma decisão como essa nesse momento. Bom, uma decisão como essa nesse momento é um sinal de que a onda da virada está tendo mais um pico aí para a gente surfar. O resultado que a gente teve ontem, Thalita, no CNMP, é fruto de um trabalho muito duro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. Não foi absolutamente fácil chegar a esse resultado ontem. É bom lembrar que quando nós tivemos notícia, através de uma foto, que uma pessoa mandou para o coletivo logo pela manhã, desse outdoor a caminho do Aeroporto Internacional de Curitiba, nós imediatamente nos reunimos e decidimos entrar com um pedido de providências junto ao CNMP. E aí o Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu, que é presidido pelo jornalista Aloysio Palmar, entrou com um pedido e a gente, como advogados, né, do coletivo como advogando, patrocinando a causa voluntariamente. Esse pedido foi arquivado, porque o então conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello, que estava responsável pelo caso, chamou o procurador Deltan Dallagnol, responsável pela força-tarefa, até porque o pedido tinha sido proposto contra todos eles, né? E o procurador Deltan Dallagnol, em março de 2025, disse que não sabia de nada, que nem fazia ideia de quem tinha financiado esse pedido. Além disso, também o conselheiro chamou a empresa de Outdoor Media, né, para dizer quem contratou, e a empresa disse, olha, quem contratou foi esse cara aqui, JC Batera, endereço, telefone, papapá. O conselheiro falou, então chega, está arquivado. Passou um tempinho, a gente descobriu quando o hacker Walter Delgatti deu uma entrevista na época dizendo sobre documentos que ele teria hackeado, que o Deltan falou para o corregedor-geral do Ministério Público Federal, o Oswaldo, que ele estava afastando o Diogo Castor porque ele tinha confessado ter financiado um outdoor com a ajuda de um amigo e que todos eles estavam muito constrangidos, quer dizer, a Força-Tarefa inteira sabia. Né? Isso foi em agosto, mentira, isso foi em abril, um mês depois da gente entrar com a representação. Em agosto, ele disse que não sabia de nada nos outros processos, né? Então, quando o hacker veio e disse isso, nós pedimos o desarquivamento desse pedido de providências e o conselheiro disse, olha, desarquivar eu não vou, mas eu vou instaurar uma reclamação disciplinar. E aí mudou de fase, né? De pedidos de providências para uma reclamação disciplinar. Essa reclamação disciplinar foi muito bem instruída, nós tínhamos habilitação nos autos e ficamos em cima informando. Paralelo a isso, tem uma ação popular também, Thalita, em curso, em fase de apelação pelo TRF da 4ª, que a gente já tinha proposto. Tem inquérito na PGR para responsabilização criminal do procurador e tem 2 notícias crimes que foram oferecidas em agosto de 2021 pelo coletivo, representando o Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu, na PGR contra o Deltan e contra o corregedor-geral do MPF, Oswaldo, por terem prevaricado, dentre outras coisas. A PGR está sentadinha em cima dessas notícias crimes e a gente agora vai tentar fazer andar. Muito bem. Depois dessa reclamação disciplinar instruída, o relator, que é o corregedor, então era corregedor do CNMP, Rinaldo Lima Reis, decidiu instaurar o PAD em face do procurador, porque entendeu pela presença de indícios, inclusive de crimes, não só de ilícitos administrativos. Por que isso tudo aconteceu? Porque quando o JC Batera foi procurado, quando o hacker deu essa informação, ele foi procurado, ele disse, não, eu não sei nem direito o que é Lava Jato. É um músico nordestino de Pernambuco que acha, inclusive, que escolheram o nome dele por isso, porque ele está aqui em Curitiba há 5 anos, era discriminado. Ele falou, acharam que nunca ninguém ia me ajudar, o que eu não ia achar, né? Não ia me achar. Quando o JC
deu esse depoimento, então a gente já orientou a ir até a delegacia, fazer boletim de ocorrência, e foi aberto um inquérito aqui na Justiça Estadual, que hoje está na PGR, para tratar desses fatos. Não teve jeito. A instauração do PAD foi a única coisa que se podia ser feita. Negaram para nós, é evidente, que Deltan Dallagnol e os outros, e as outras, né, procuradores da Força Tarefa, pudessem também estar inseridos nesse PAD. Nós tínhamos requerido isso. Mas a verdade é que agora, depois de instaurado, depois de feito esse julgamento ontem, recomendada não, né, decidida a aplicação da punição de demissão, nós podemos reabrir a questão em relação a todos os outros procuradores. Porque tem prova cabal nos autos hoje, aquilo que o hacker falou se confirmou, tinha esse documento realmente do Deltan Dallagnol para o corregedor dizendo, olha, estamos afastando ele por problema de saúde, mas na verdade ele patrocinou um outdoor e tudo mais, todos nós sabemos. Então agora a gente vai ter que fazer um outro trabalho bastante diligente para buscar a responsabilização de todos os outros e as outras procuradores e procuradores da Força Tarefa da Lava Jato. Não sei se resumidamente me faço entender, né, com esse resumão. Então, a decisão de ontem representa uma vitória, sem dúvida. É claro que, oportunamente, porque é um balé, uma orquestração que o procurador levou muito a azar. Quando nós ingressamos com o pedido de providências, nós ainda nem sabíamos que ele já estava queimado no STF, porque tinha escrito um artigo na revista Cruzoé, assim, faltando com respeito, que ele já estava... O inquérito 4781, Thalita, das fake news, foi criado para ele, para esse procurador, né? E ainda que também agora a PEC 5 tenha favorecido, na minha opinião, a tomada dessa decisão ontem, mas não favoreceu tanto assim, porque o placar apertado, né, Thalita? Foi um empate. Isso que eu ia te perguntar, Tânia, porque apesar de tão explícito esse cometimento de um crime por parte desse procurador, o placar foi muito apertado, né? Foram 6 votos pela demissão contra 5. Então eu queria que você falasse sobre esse placar apertado e também sobre essa diferença de tratamento em relação às diversas escalas ali, né? A hierarquia no Ministério Público, porque ao mesmo tempo que esse procurador é punido, o chefe da Operação Lava Jato, da Força Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, teve mais de 40 vezes ações contra ele postergadas, né, a discussão ali no Conselho. E fica claro, inclusive nessa sua explicação, que ele mentiu quando foi chamado para depor sobre esse caso específico, né? Se ele tinha conhecimento ali em abril, em agosto, ele disse que não tinha, ele mentiu, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa diferença de tratamento também. Claro. Bom, primeiro sobre a votação apertada. Eu penso que essa votação, esse placar, que na verdade houve um empate, o presidente teve que votar para desempatar, né? Significa que a PEC 5 não está botando tanto medo assim no Conselho Nacional do Ministério Público como as pessoas querem fazer crer. Ontem se minimizou bastante, né? Pelo menos 5 conselheiros minimizaram bastante os ilícitos penais e administrativos cometidos pelo procurador. Agora, a questão do Deltan Dallagnol, do chefe, eu tenho pleno acordo de que ele sempre foi protegido. Na verdade, o corporativismo imperava muito no CNMP, com a prescrição sempre sendo alcançada. Se pedia vista em julgamentos como esses, e não se devolvia mais os autos, aquela velha técnica, aquele velho expediente usado também pelo judiciário, a gente sabe. Acontece, Thalita, que até nisso esse procurador deu azar, porque na sessão que instaurou o PAD, que referendou a instauração do PAD sugerido pelo Rinaldo em setembro de 2020, tinha acabado de ser decretada a prescrição de um procedimento contra Deltan Dallagnol. E isso estava gerando um grande constrangimento no Conselho. E bem nessa sessão, eles decidiram, fizeram meia-culpa, quem recuperar a sessão tem na internet, no canal do CNMP, bateram o chicotinho com pontas de vidro nas costas e falaram, olha, por erro nosso, quanta coisa tem acontecido, quanta prescrição, a gente não pode mais deixar isso acontecer. E justamente naquela sessão, eles fizeram uma resolução de que, a partir de então,
todos os pedidos de vista seriam julgados na próxima sessão. Não fosse isso, talvez também tivesse se alcançado a prescrição nesse PAD do Diogo Castor. Mas por conta dessa resolução tomada lá atrás, há um ano, um pouco mais, o pedido de vistas do vistor, que é o conselheiro Silvio, que foi na sessão anterior, teve que ser votado na seguinte, que foi ontem. Então, eu acredito que a proteção ao chefe, né, é uma coisa que ficou bastante evidenciada, e lá no coletivo, nas nossas discussões, nós sempre acreditamos que não somos os donos da verdade, pode não ser verdade, mas a gente estudando o caso, discutindo, nós acreditamos que o procurador Diogo Castor de Matos, ele foi inserido dentro da força-tarefa da Lava Jato. Já lembram-se que ele era chamado de discípulo de Dallagnol, tem entrevista do Dallagnol no Jô, elogiando barbaramente ele, que ele era maravilhoso e tudo, mas a gente acredita que ele já veio com esse propósito para a operação, para a força-tarefa, ou seja, o propósito de ser o bode expiatório, que se algo desse errado ele assumisse, né? E isso de fato está acontecendo agora. O que eles não contavam é que as brechas estão todas aí agora para a punição do chefe e de todos os demais. E nós certamente vamos perseguir essa punição, não porque somos punitivistas, mas porque acreditamos que essa operação causou um prejuízo imenso para todo o país, para toda a nação, e eles devem responder pelos crimes e delitos que cometeram. Começa com outdoor, termina com algo bem maior, pode ter certeza disso. Tânia, inclusive falando sobre Dallagnol, a gente fica sabendo agora de mais um desses prováveis crimes ou infrações, irregularidades, que foi ele ter sugerido e ter realizado, né, ali o Ataíde, outro procurador que realizou, ter mexido na delação para incluir o Partido dos Trabalhadores na delação do Pedro Barusco, ter apresentado isso e isso ter sido assinado, inclusive, por Barusco e pelos advogados dele, né? Então, assim, o que configura, o que representa esse ato de Dallagnol de sugerir essa modificação para o Ataíde e o Ataíde, de fato, ter concretizado esse ato? Criminais e administrativos. Você está me ouvindo bem? Cortou seu comecinho, mas agora ouço. Tá. Configura diversos ilícitos penais, administrativos e de extrema gravidade. A gente tem aí uma situação onde os procuradores têm um dever legal de proteger a legislação, de fazer cumprir a legislação, violaram as defesas inerentes ao devido processo legal, por exemplo, né? Falsificação de documento é uma coisa assim absurda que me parece que ontem a BJD ingressou com um pedido de providências ou com uma representação no CNMP contra o procurador Deltan Dallagnol em relação a isso, e nós esperamos que ele responda por isso. É uma coisa extremamente grave, a gente já sabia que acontecia. E o nosso problema foi ter fechado os olhos e abandonado uma fiscalização muito forte em cima disso. Veja, por exemplo, Thalita, no mensalão, o ministro Joaquim Barbosa já cometeu coisas parecidas, escondendo provas, incriminando. A gente tem o caso do Henrique Pisolato, que é uma pessoa que agora saiu uma perícia num processo que o Banco do Brasil move contra ele, tentando executar prejuízos que nem são do Banco do Brasil, e essa perícia mostra claramente que ele foi condenado sem provas, inocentemente. Sabe por quê? Porque ele era do PT, porque ele era filiado ao PT. Então, essa história do Dallagnol, ela repete uma fórmula que já tinha se iniciado lá atrás no mensalão. Em que momento nós estivemos desatentos enquanto instituições, enquanto partidos, né? Enquanto coletivos também que defendem a democracia, frentes de juristas, que não percebemos aquilo lá atrás e nos calamos, permitindo que tudo que está acontecendo agora acontecesse. Então, a origem de tudo isso é realmente uma tentativa de perseguição, de cassação ao PT, ao Partido dos Trabalhadores. Eles não conseguiram e não vão conseguir. Mas eu acho que se poderia ter sido feito melhor em relação à fiscalização desde a época do mensalão com Joaquim Barbosa.
Tânia, só para finalizar, eu queria te ouvir sobre essa PEC, então, que mexe no conselho ali que compõe, né, nas pessoas que compõem o Conselho Nacional do Ministério Público. Como que você está vendo essa proposta? Ela poderia, inclusive, modificar essas decisões que são tomadas em relação a Deltan Dallagnol no futuro, por exemplo? Eu queria te ouvir sobre isso. As decisões pretéritas, não, na minha avaliação. Sim. Mas daqui, a partir do momento que ela entrasse em vigência, que fosse emendada a Constituição, né, para alterar o artigo 30, que tem a ver com a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, ela realmente poderia gerar, na minha avaliação, ainda sem muita profundidade de estudo também a respeito dessa PEC, por falta de tempo para isso, mas eu acho que poderia gerar uma fiscalização mais efetiva, né, e que o próprio Conselho cumprisse o seu papel de fato. Porque, como você mesmo coloca no início dessa nossa conversa, o Conselho vinha há tempos protegendo e de forma corporativista, fazendo com que o chefe não fosse punido. Agora, né, uma pessoa que foi talvez destacada para ser punida está sendo punida. Mas eu acredito que a PEC de autoria do deputado Paulo Teixeira possa trazer alterações significativas, sim, porque quando você mexe na composição da forma como o Conselho está, né, se dispõe, você abrange um leque maior de possibilidades de cumprimento do seu verdadeiro papel do CNMP, que é um papel fiscalizador, imparcial, isento. Nós temos hoje já conselheiros e conselheiras muito bons. A conselheira Fernanda Marinella, por exemplo, que foi a relatora desse PAD do Diogo Castor de Matos, fez um trabalho extraordinário e ontem, inclusive, se dispôs a esclarecer durante os debates e eu tenho certeza que ela virou, por exemplo, o voto do conselheiro Otávio, que estava em dúvida com relação, o conselheiro Otávio estava em dúvida com relação a algumas coisas, ela esclareceu. Então, nós temos bons conselheiros e conselheiras hoje, mas é preciso que a instituição toda seja solidificada e aí, com uma legislação constitucional que possibilite isso, a gente vai poder ter maiores condições de ter um Ministério Público mais isento, porque até agora, infelizmente, né, o que a gente tem observado é um Ministério Público partidarizado e atuando dessa forma, infelizmente, em alguns setores criminosa. Tânia, muito obrigada por nos ajudar a compreender, então, do que se tratam essas decisões do Conselho Nacional do Ministério Público. A composição, inclusive, foi de extrema ajuda aqui para a gente conseguir compreender melhor esse cenário, viu? Sempre te agradeço aqui pela participação, é sempre muito bom te ouvir. Uma boa tarde para você e um beijo grande, Tânia. Obrigada, Thalita. Boa tarde para todas e todos e todes e um beijão.